Graça e paz, povo de Deus, iniciando mais um momento da leitura da palavra, leitura do dia 6 de novembro de 2023, aleluia, onde nós estaremos meditando em Jeremias capítulo 37, 38 e 39 e na carta aos Hebreus no capítulo 3. Jeremias 37, o pedido de Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia pôs Zedequias, filho de Josias, como rei na terra de Judá, no lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Mas nem Zedequias, e nem as autoridades, nem o povo obedeceram à mensagem de Deus, que eu, o profeta Jeremias, lhe entreguei. O rei Zedequias mandou que Fucal, filho de Selemaías, e o sacerdote Sofonias, filho de Maséias, fossem falar comigo, e disseram: Por favor, Jeremias, ore ao Senhor nosso Deus por nós. Eu ainda não tinha sido preso e andava livremente no meio do povo. Neste tempo, o exército egípcio havia saído do Egito, e quando os babilônios estavam cercando Jerusalém, souberam disso, foram embora. Então o Senhor Deus de Israel me mandou dizer o seguinte a Zedequias, o rei de Judá: o exército egípcio que vem vindo para socorrer você vai voltar para o Egito. Aí os babilônios voltarão para atacar esta cidade. Eles vão conquistar e pôr fogo nela. Eu, o Senhor, dou este aviso. Não se engane pensando que os babilônicos não vão voltar. Eles voltarão, ainda que vocês derrotassem todo o exército da Babilônia que está atacando, e ainda que desse exército sobrasse apenas homens feridos, deitados nas suas barracas, isso não adiantaria nada, pois mesmo assim esses homens se levantariam e poria fogo nesta cidade. Jeremias é preso. Aleluia. As tropas dos babilônicos retiraram-se de Jerusalém, porque o exército egípcio estava chegando. Nesse tempo eu resolvi sair de Jerusalém e ao território da tribo de Benjamim para receber certa propriedade que era da parte de uma herança. Ao chegar ao portão de Benjamim, o chefe da guarda, chamado Gerias, que era filho de Selemaías e neto de Amananias, me fez parar e disse: Você está fugindo para o lado dos babilônios. Isso é mentira, respondi. Eu não estou fugindo para o lado dos babilônios. Mas Gerias não quis me ouvir. Ele me prendeu e me levou às autoridades. Elas ficaram furiosas comigo e me deram uma surra. Em seguida me prenderam na casa de Jonatas, escrivão do rei. Essa casa tinha sido transformada em prisão. Aí me puseram numa cela cavada na terra e eu fiquei ali muito tempo. Depois, o rei Zedequias mandou me buscar. Quando cheguei ao palácio, ele me perguntou em segredo: Jeremias, você recebeu alguma mensagem de Deus, o Senhor? Sim, recebi. O Senhor, ó rei, será entregue nas mãos do rei da Babilônia. Então aproveitei para perguntar a Zedequias: qual foi o crime que cometi contra o Senhor, ó rei, ou contra as autoridades, ou contra este povo, para que me pusesse na cadeia? Onde estão os seus profetas que dizem que o rei da Babilônia não ia atacar o Senhor neste país? Portanto, ó rei, meu senhor, agora peço que faça o que o povo pedir. Por favor, não me mande de volta para a casa do escrivão Jonatas, pois eu vou voltar e vou acabar morrendo ali. Então o rei Zedequias ordenou que pusesse no pátio da guarda. Todos os dias me davam um pão de padaria, até que acabou todo o pão que havia na cidade. E assim fiquei no pátio da guarda. Capítulo 38 de Jeremias. Jeremias no poço. Certa vez, Cefatias, filho de Matã, e Jedaías, filho de Passu, e Jucal, filho de Selemias, e Passu, filho de Malaquias, ouviram o que
ouvir o que eu estava dizendo ao povo. Eu dizia que o Senhor Deus tinha dito o seguinte: quem ficar na cidade morrerá em combate ou de fome ou doença, mas aqueles que sair se entregar aos babilônios não será morto, pelo contrário, escapará com vida e continuará a viver. Eu estava dizendo que o Senhor também tinha dito isso. Certamente entregarei esta cidade ao exército do rei da Babilônia, e ele conquistará. Então as autoridades disseram ao rei: esse homem tem de morrer. Falando desse jeito, ele está tirando a coragem dos soldados que estão na cidade e desanimando todo o povo. Este homem não está procurando ajudar. O que ele quer é desgraça de todos. Aleluia. O que ele quer é a desgraça de todos. O rei Zedequias disse: muito bem, faça o que quiserem com Jeremias. Eu não posso segurar vocês. Então eles me pegaram e me puseram dentro do poço que havia no pátio da guarda, que era do príncipe Malquias. Eles me desceram com cordas. Não havia água no poço, só lama, e eu me atolei na lama. Ebed-Meleque, um eunuco nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, ficou sabendo que havia me jogado no poço. Então, saindo do palácio, foi falar com o rei, que naquela hora estava julgando causas no portão de Benjamim. Ebed-Meleque disse o seguinte: ó rei, meu senhor, o que aqueles homens fizeram está errado. Jogaram Jeremias no poço e na certa vai morrer de fome, pois não há mais comida na cidade. Aí o rei deu ordem para Ebed-Meleque levar 30 homens dali e me tirar do poço antes que eu morresse. Então Ebed-Meleque levou os homens ao depósito do palácio, pegou alguns trapos e roupas usadas e a desceu por meio de cordas para dentro do poço onde eu estava e disse: Jeremias, põe esses trapos debaixo dos braços para que as cordas não machuquem você. Eu fiz o que ele mandou. Então me puxaram com cordas e me tiraram do poço. Depois disso, fiquei no pátio da guarda. Zedequias pede conselhos a Jeremias. O rei Zedequias mandou que me levasse até a terceira entrada do templo, onde ele estava. Então disse: Jeremias, vou fazer uma pergunta e não quero que você esconda nada de mim. Eu respondi: se eu disser a verdade, o Senhor me matará. E se eu lhe der conselho, o Senhor não ouvirá. Aí o rei Zedequias me prometeu em segredo o seguinte: pelo Senhor Deus que está vivo e que nos concedeu a vida, juro que não matarei você e nem o entregarei aos homens que querem matá-lo. Então eu disse a Zedequias que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: rei Zedequias, se você se entregar aos oficiais da Babilônia, você não será morto e esta cidade não será queimada. Tanto você como a sua família ficarão vivos, porém, se você não se entregar, então esta cidade será entregue aos babilônicos e eles a queimarão e você não escapará deles. O rei Zedequias respondeu: mas eu tenho medo dos judeus passarem para o lado dos babilônicos. Pode acontecer que os babilônicos me entreguem a este judeu e eles me torturem. Aí, aí eu disse ao rei: o Senhor não será entregue a esses judeus. Por favor, obedeça a mensagem do Senhor Deus, porque eu falei, então tudo lhe ocorrerá bem, o Senhor não será morto. Mas Deus me mostrou o que acontecerá se o Senhor não quisesse entregar. Todas as mulheres que ficarem no pátio real de Judá serão levadas para os oficiais do rei da Babilônia. E elas irão dizendo assim: o rei foi enganado, dominado pelos seus melhores amigos, e agora que ele afundou os pés na lama, os seus amigos abandonaram. Eu disse ainda: rei Zedequias, todas as mulheres e os seus filhos serão entregues aos babilônicos, e o Senhor também
não escapará deles. O Senhor será levado como prisioneiro pelo rei da Babilônia, e esta cidade será destruída pelo fogo. Aí Zedequias me recomendou: Jeremias, não conte esta conversa a ninguém, senão a sua vida correrá perigo. Se as autoridades souberem que eu estive falando com você, vão me perguntar o que foi que conversamos e vão prometer que não o matarão se você contar tudo. Se isso acontecer, diga que você veio me impedir que não mandasse de volta a casa de Jonatas, pois ali você morreria. Então todos os oficiais vieram e me fizeram pergunta e eu respondi como o rei havia ordenado. Eles me deixaram em paz porque não tinham ouvido nada da conversa. Eu fiquei ali no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi tomada. Capítulo 39 de Jeremias. Os babilônios conquistam Jerusalém. No 10º mês do ano 9º do reinado de Zedequias em Judá, o rei Nabucodonosor da Babilônia veio com todo o seu exército e atacou a cidade de Jerusalém. No ano 11º do reinado de Zedequias, no dia 9 do 4º mês, eles conseguiram abrir uma brecha na muralha da cidade. Quando Jerusalém foi tomada, todos os altos funcionários do rei da Babilônia vieram e se sentaram nos seus lugares, no portão do meio. Entre eles estavam Negal-Saré, Zangar-Nebo, Zasseguim e o outro Negal-Sarezé. Quando o rei Zedequias e todos os seus soldados viram o que havia acontecido, tentaram fugir da cidade durante a noite. Eles saíram pelo caminho do jardim do rei, foram pelo portão que ligava as duas muralhas e fugiram na direção do vale do Jordão. Mas o exército dos babilônicos perseguiram e prendeu Zedequias na planície de Jericó. E os levaram como prisioneiro ao rei Nabucodonosor, que estava na cidade de Ribla, na região de Amate. Ali Nabucodonosor o condenou. Em Riba, o rei da Babilônia mandou matar os filhos de Zedequias na presença do pai. Também mandou matar as autoridades de Judá. Depois mandou furar os olhos de Zedequias e prender com correntes de bronze, a fim de levá-los para a Babilônia. Enquanto isso, os babilônicos incendiaram o palácio real e as casas dos povos, derrubaram as muralhas de Jerusalém. E Nebuzaradã, o comandante-geral do exército da Babilônia, levou como prisioneiro para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade e os que haviam fugido para o lado dele. Mas deixou ficar na terra de Judá algumas pessoas mais pobres, que não tinham propriedades, e lhe deu plantações de uvas e terra. Jeremias é liberado. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu a Nebuzaradã a seguinte ordem ao meu respeito: vá buscar Jeremias e cuide bem dele. Não o trate mal, mas faça por ele o que ele quiser. Assim Nebuzaradã, junto com Nebuzã, alto oficial de Negal-Sarezé, que também era o alto oficial, e todas as autoridades do rei da Babilônia, mandaram-me tirar do pátio da guarda. Fui entregue a Gedalias, filho de Acã e neto de Safã, e ele me levou para casa. Assim fiquei em Jerusalém, no meio do povo. A mensagem para Ebed-Meleque. Enquanto eu ainda estava preso no pátio da guarda, o Senhor Deus falou comigo. Ele me mandou que dissesse a Ebed-Meleque, da Etiópia, que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: conforme prometi, não trarei progresso, e sim destruição à cidade de Jerusalém. E quando isso acontecer, você estará aqui para ver. Mas eu, o Senhor, o protegerei, e você não será entregue nas mãos daqueles de quem está com medo. Eu o salvarei, você não morrerá, você continuará vivo, porque confiou em mim. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 3 da carta aos Hebreus. Aleluia. Jesus e Moisés. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus.
que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho e em toda a casa de Deus. Assim como as pessoas que constroem uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Numa casa tem de ser construída por algum, mas Deus é o construtor de tudo que existe. Moisés foi um servo fiel no seu trabalho, na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa casa, coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. O descanso do povo de Deus. Por isso, como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando eles se revoltaram contra ele no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que falamos, as escrituras sagradas se aplica a nós, animes uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês deixe enganar pelo pecado e nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas diz. Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos como foram os seus antepassados quando eles se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E é de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que eles não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Essa foi a nossa leitura do dia 6 de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.